Essa é uma das situações mais confusas que uma mulher pode viver. Ele te dá sinais de que gosta de você. Existe uma química, um olhar que parece despir a alma, mas de repente ele ergue um muro de gelo. Um dia ele está presente, quente, quase deixando transbordar um afeto que você sente na pele. No outro, se transforma em um iceberg que parece inabalável, e você fica ali no silêncio da própria mente se perguntando, afinal, ele gosta ou não de mim? Essa alternância entre proximidade e frieza não é apenas frustrante, é emocionalmente desestabilizante. Você se pega analisando cada palavra, cada gesto, cada mensagem, tentando decifrar se ele realmente se importa. E quando não encontra lógica, a insegurança bate. Você começa a duvidar de si mesma, questionar sua intuição, até sentir aquele medo silencioso de que talvez tudo seja apenas uma ilusão. Mas aqui está a primeira verdade que você precisa gravar. Na maioria das vezes, essa frieza não tem nada a ver com você. Não é rejeição, não é indiferença, não é porque você não é suficiente. Essa frieza é uma máscara. Uma máscara construída ao longo de anos, muitas vezes desde a infância, que ele usa para se proteger do que sente de mais profundo e vulnerável. E, por trás dela, há um medo secreto, um temor que ele jamais revelaria em voz alta. O medo de se entregar, de se expor, de ser realmente visto em sua essência. Ele pode até não saber nomear esse medo, mas ele age por instinto, controlando cada gesto, cada palavra, cada sinal de afeto. Você já reparou como alguns homens parecem assustados com emoções intensas? Como se qualquer demonstração de vulnerabilidade pudesse quebrá-los. Esse é o padrão que estamos prestes a decifrar. Porque quando um homem gosta de uma mulher, mas não consegue mostrar, ele cria barreiras. Ele se afasta. Ele se resguarda. E o que para você parece frieza, para ele é autopreservação. Ele está lutando internamente, tentando não se perder no próprio sentimento. E aqui vai um ponto que poucas mulheres percebem. Não é que ele não sinta nada. Muito pelo contrário, ele sente demais. A intensidade do que sente o assusta. Ele pode ter medo de amar profundamente, de se envolver emocionalmente, ou até de ser rejeitado. Então ele erige o gelo. Esse comportamento é um reflexo da sombra masculina, daquela parte dele que não quer admitir suas próprias vulnerabilidades. E quando você entende isso, muda completamente a perspectiva. Agora, imagine-se por um instante no lugar dele. Um homem que sente um impacto emocional que não consegue controlar, que sente desejo, carinho, atração, mas que foi ensinado a não demonstrar fragilidade. Ele olha para você, sente algo intenso, e a única reação que encontra é a frieza. Ele está dividido entre o que deseja mostrar e o que tem medo de revelar. Esse conflito interno cria aquela dança estranha que você já conhece. Um dia calor, outro dia gelo. E é exatamente nesse ponto que a maioria das mulheres se perde, tentando convencer-se de que ele não gosta, quando na verdade ele está apenas preso em sua própria mente. Cada gesto frio que ele mostra é uma barreira que ele mesmo criou para não se machucar. Cada sinal de carinho é uma janela que ele abriu, mas teme que você entre completamente. E você, com seu coração aberto, sente a oscilação como se fosse sobre você. Mas não é. É sobre ele. Essa dinâmica, se não compreendida, pode levar a frustrações intermináveis. Você começa a questionar sua própria autoestima, a buscar sinais que confirmem o que você teme, que ele não gosta, que você não é suficiente, que nunca vai se entregar completamente. Mas quando você entende a psicologia por trás da frieza masculina, tudo muda. Você passa a observar, não reagir, a notar padrões, não ilusões, a perceber que o medo dele é real, mas que ele pode ser decodificado. E aqui está o primeiro segredo. A frieza não é o problema. O problema é a interpretação que você dá a ela. Se você encara a frieza como rejeição, você se sente insegura, ansiosa e vulnerável. Mas se você entende que é uma máscara, que é proteção, que é medo disfarçado de gelo, você se coloca em um lugar de poder. Você deixa de reagir emocionalmente a cada variação e começa a observar, a perceber sinais que poucos conseguem ver. E não se engane, essa observação exige prática.
Requer atenção aos detalhes que ele não percebe que está mostrando. Às vezes é no olhar que se perde por um instante. Às vezes é na mensagem que ele envia tarde da noite, mesmo depois de ter sido frio o dia inteiro. Às vezes é no cuidado inesperado, na lembrança de algo que você disse e que ele não deveria ter notado. Esses pequenos sinais são a prova de que ele gosta, mesmo quando tenta parecer frio. Agora preste atenção. Mais adiante vou revelar o sinal que nenhum homem consegue esconder, não importa quão frio ele tente parecer. Esse sinal é um reflexo direto do medo que ele carrega, e quando você aprender a identificá-lo, vai perceber que toda frieza aparente é apenas uma ilusão. Você começará a enxergar o que ele realmente sente, mesmo quando ele tenta esconder. Enquanto isso, eu quero que você se conecte com algo profundo dentro de você. Se essa situação ressoa, se você já sentiu essa confusão, esse vai e vem, comenta agora: eu sou magnética. Não é apenas um comentário. É um ato de consciência. Um pacto silencioso com você mesma de que a partir de agora, você vai olhar além do óbvio. Você vai aprender a ler entre linhas, a sentir além das palavras, a perceber sinais que muitos homens acreditam que ninguém nota. E aqui vai outro ponto crucial. Ele não vai mudar de uma hora para outra. A frieza não desaparece com pedidos, reclamações ou questionamentos. Ela é parte dele, ligada a experiências passadas, traumas e inseguranças. Mas você pode aprender a lidar com ela, a navegar entre os sinais e os muros, e até a fazer com que ele se abra mais, sem manipulação, apenas com percepção e presença emocional. Você está prestes a aprender a arte de decifrar a frieza masculina. Não é magia, não é truque, é psicologia, observação e leitura emocional. É entender que por trás do gelo existe calor, por trás da distância existe desejo, e por trás da frieza existe medo. E quando você consegue enxergar isso, você deixa de ser apenas mais uma mulher que sofre por incertezas e se torna alguém que percebe, compreende e principalmente se posiciona. E aqui está a parte mais empoderadora. Quando você entende o medo dele, você não se torna submissa, você se torna poderosa. Você deixa de se perder em frustrações e passa a atuar com clareza. Cada gesto dele, cada variação entre calor e gelo, deixa de ser confuso e passa a ser informação. E informação é poder. Então, segura comigo. Mais adiante, vamos detalhar exatamente como ele age, quais sinais ele não consegue esconder e como você pode interpretar cada gesto sem perder sua força. Porque entender o medo por trás da máscara não é apenas sobre decifrar ele, é sobre se conhecer, se valorizar e se colocar no centro do próprio poder emocional. Agora respire fundo e permita-se reconhecer que não é você que está quebrada, não é você que está fazendo algo errado, é o medo dele, é a máscara dele, é o gelo dele. E quando você entende isso, o próximo passo se torna claro: observar, identificar e aplicar. E antes de seguirmos mais uma vez, se você sente que isso já tocou algo dentro de você, comenta: eu sou magnética. Esse pequeno gesto ativa sua presença aqui, sua intenção de aprender, e marca o começo de uma mudança real na forma como você entende os homens. E segura firme, porque agora que você entendeu o contexto, estamos prestes a entrar no palco emocional, onde vamos mergulhar nas dores, dúvidas e frustrações que todas nós sentimos quando nos deparamos com esse contraste entre frieza e afeto. Esse é o momento em que você vai perceber que não está sozinha e que suas emoções fazem sentido. Você já se pegou revivendo uma conversa na sua cabeça, tentando decifrar cada palavra que ele disse, cada silêncio que ele deixou, cada gesto que pareceu contraditório? Essa sensação de caminhar em um labirinto emocional é comum quando lidamos com homens que demonstram calor e frieza de maneira alternada. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que você não está sozinha. Cada mulher que já sentiu essa mistura de desejo e incerteza já passou pelo mesmo terreno que você. É doloroso, não é? Aquele frio repentino que parece cortar qualquer esperança,
aquele silêncio que se torna pesado, enquanto você se pergunta se fez algo errado ou se ele está perdendo interesse. E, ao mesmo tempo, há momentos em que ele parece completamente próximo, quase transparente, deixando você sentir aquela conexão intensa. Essa montanha-russa emocional não é apenas confusa. Ela pode mexer com a autoestima, a confiança e até com o seu senso de valor próprio. Muitas vezes, nós internalizamos esses comportamentos. Pensamos, se ele está distante, é porque eu não sou suficiente. Se ele está próximo, é porque finalmente estou fazendo algo certo. Mas esse é exatamente o ponto em que a psicologia masculina entra de forma clara. A frieza não é sobre você, é sobre ele. É sobre a forma que ele aprendeu a lidar com suas próprias emoções, com seus medos e com a vulnerabilidade que sente quando está diante de alguém que realmente mexe com seu coração. Pense por um instante em quantas vezes você se sentiu ansiosa esperando uma mensagem, analisando cada sinal, cada curtida, cada comentário dele nas redes sociais. Você percebe padrões, cria interpretações, tenta prever atitudes. Esse ciclo de análise constante pode consumir energia emocional, mas é exatamente nesse ponto que você precisa dar um passo atrás e perceber algo essencial. A frieza dele é um reflexo do medo, não da falta de interesse. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Elas começam a se culpar, a duvidar de si mesmas e até a tentar mudar comportamentos para se adaptar a algo que não é sobre elas. É como se tentassem derreter o gelo com esforço próprio, quando, na verdade, o gelo é apenas uma camada de proteção que ele colocou para se proteger de sua própria intensidade emocional. Imagine a cena. Ele está com você, e há aquele momento em que parece que ele vai se abrir, que vai mostrar que sente algo profundo. E então, sem aviso, ele se fecha. O sorriso desaparece, o olhar se torna distante, e ele cria uma barreira invisível. Para você, isso parece rejeição. Para ele, é autopreservação. Ele está tentando controlar emoções que o assustam, que o deixam vulnerável. E a verdade é que homens que agem assim geralmente têm uma relação complicada com a própria intimidade. Eles podem ter sido feridos no passado, ter aprendido que demonstrar sentimentos é perigoso, ou simplesmente ter medo de se perder em algo que eles não conseguem controlar. Cada gesto frio que você percebe é, na realidade, um reflexo desse medo silencioso, dessa sombra que eles carregam, que muitas vezes não conseguem nomear nem enfrentar. Mas aqui está o ponto que transforma toda a percepção. Quando você entende que a frieza dele não é rejeição, você muda o jogo. Você deixa de reagir emocionalmente de forma automática e começa a observar. Começa a perceber padrões, a notar sinais sutis, a decodificar o que ele realmente sente. Você deixa de ser refém da incerteza e passa a atuar com clareza e presença. E é justamente nesse ponto que a empatia entra. Não é sobre perdoar ou aceitar comportamentos que te machucam, mas sobre compreender a raiz deles. Quando você entende a psicologia por trás do comportamento masculino, tudo se torna mais claro. Você percebe que o gelo dele não é um ataque a você, mas uma defesa contra um medo que ele não sabe como lidar. Agora, vamos falar sobre como isso se manifesta no dia a dia. Talvez você tenha notado que ele envia mensagens mornas ou que some por dias e depois retorna como se nada tivesse acontecido. Talvez ele seja caloroso quando estão juntos pessoalmente, mas distante no digital. Ou talvez ele diga palavras doces, mas com o tom de quem evita se comprometer. Todos esses sinais têm uma origem comum: o medo de se expor, de se entregar completamente. E esse padrão não é apenas emocional, ele é físico e mental também. Quando um homem sente algo intenso, seu corpo reage. O coração acelera, a mente busca controlar a situação, e a tendência instintiva é se fechar. Ele pode não perceber, mas cada gesto frio é, na verdade, uma tentativa de manter a própria estabilidade emocional. E quanto mais você tenta entender, mais ele sente a pressão e mais se fecha. É um ciclo que só pode ser quebrado
quando você passa a observar com atenção, sem se perder emocionalmente. Pense na última vez que você tentou confrontá-lo sobre essa frieza. Talvez tenha perguntado se ele gosta de você ou por que age de maneira contraditória. E talvez a resposta tenha sido vaga, confusa ou até defensiva. Isso acontece porque o medo dele não desaparece com palavras, nem com questionamentos diretos. O medo precisa ser percebido, não discutido. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer nos próximos momentos. Reconhecer sinais, interpretar intenções e perceber emoções sem precisar que ele as verbalize. E é nesse ponto que a psicologia junguiana se torna útil. Jung falava sobre os arquétipos e a sombra, e em cada homem que age com frieza, existe um arquétipo do guerreiro emocionalmente contido, que protege o próprio coração de feridas. Esse arquétipo cria barreiras invisíveis, mas consistentes. E cada mulher que aprende a ler esses sinais passa a decodificar o comportamento masculino de forma clara e precisa. Agora, eu quero que você se imagine como uma observadora atenta, não uma vítima das circunstâncias, não alguém à mercê das oscilações dele, mas alguém que percebe o padrão, que entende o que está acontecendo por trás da máscara. Cada gesto frio, cada palavra medida, cada ausência momentânea deixa de ser confuso e passa a ser informação. Informação que você pode usar para se posicionar, para proteger sua energia e para entender a profundidade dos sentimentos dele. E aqui vai um detalhe crucial. Homens assim não mudam de comportamento instantaneamente. Eles têm medo de se abrir, e a frieza é a forma que encontraram de lidar com esse medo. Mas você pode aprender a identificar os sinais de afeto que escapam da máscara. Pequenos detalhes. Uma mensagem enviada quando você não esperava, um cuidado inesperado, uma lembrança de algo que você disse em algum momento. Esses são os fios que conectam você ao que ele realmente sente, mesmo quando ele tenta parecer distante. Mais adiante, vamos entrar na revelação central, onde eu vou te mostrar exatamente os sinais que nenhum homem consegue esconder, mesmo quando finge frieza absoluta. Você vai perceber como a psicologia masculina funciona, como o medo dele se manifesta e como você pode interpretar cada gesto sem perder sua força. Enquanto isso, quero que você respire fundo e se permita sentir algo importante. Não é você que está quebrada, não é você que está causando essa frieza. É o medo dele, é a sombra dele, é a forma que ele aprendeu a lidar com emoções intensas. E quando você internaliza isso, uma transformação começa a acontecer. Você passa de confusa e ansiosa a atenta e empoderada. Se você já sentiu isso na pele, se reconheceu esse padrão em algum homem da sua vida, comenta agora: "Eu sou magnética". Esse pequeno gesto é mais do que um comentário. É uma declaração de consciência. É você assumindo que vai enxergar além da frieza, que vai perceber o medo escondido e que vai se posicionar no centro do seu próprio poder emocional. E agora, se prepare. Estamos prestes a entrar na parte mais reveladora. Os sinais e segredos que nenhum homem consegue esconder. É aqui que a confusão termina e a percepção começa. É aqui que você vai aprender a ler a frieza, decodificar o medo e perceber o que ele realmente sente. Segura firme, porque essa jornada só está começando. Agora chegamos à parte mais aguardada, a revelação central. É aqui que você vai aprender a identificar os sinais que nenhum homem consegue esconder, mesmo quando ele tenta parecer frio, indiferente ou distante. Prepare-se, porque essa informação vai mudar completamente a forma como você interpreta a frieza masculina e vai te colocar em uma posição de poder emocional que poucas mulheres conhecem. O primeiro sinal está nos olhares que escapam da máscara. Ele pode estar distante, até seco em palavras, mas quando você aparece, algo acontece nos olhos dele. Jung falava sobre a ânima e o ânimos, a parte inconsciente de cada pessoa que busca conexão. Quando um homem gosta de você, mesmo que tente esconder, o olhar dele revela desejo, curiosidade e atenção. Ele pode olhar rapidamente e desviar o olhar,
ou sustentar por um segundo mais do que o normal. Isso é instinto. O corpo não mente, mesmo quando a mente tenta manter o controle. O segundo sinal é a atenção aos detalhes que parecem pequenos demais para notar. Talvez ele lembre de algo que você mencionou casualmente semanas atrás. Talvez ele faça uma pergunta sobre algo que você disse de passagem, ou note uma mudança mínima no seu comportamento. Ele pode parecer frio na superfície, mas esses pequenos atos de percepção são provas claras de que ele está emocionalmente investido. Esse tipo de atenção não é consciente. Ele não percebe que está revelando seus sentimentos. O terceiro sinal é o cuidado silencioso. Ele pode não dizer "eu gosto de você" de forma explícita, mas vai demonstrar preocupação com o seu bem-estar. Pode ser uma mensagem inesperada, perguntando como foi seu dia, ou um gesto físico mínimo, como um toque rápido no braço. A psicologia evolutiva explica isso. Homens instintivamente cuidam das mulheres que lhes despertam atração e que, de alguma forma, representam valor emocional ou sexual. Quando ele se importa, mesmo que escondido atrás de frieza, o corpo e a mente dele entregam pequenos sinais. O quarto sinal aparece nas redes sociais, algo que muitas mulheres subestimam. Ele pode curtir suas fotos, comentar de forma discreta, até mesmo compartilhar algo que lembre você sem perceber. A frieza na interação direta não elimina o desejo de se conectar, e ele vai encontrar formas indiretas de mostrar que se importa. Preste atenção nesses gestos. Eles são consistentes e sutis, mas nunca falham. O quinto sinal é a contradição entre palavras e ações. Ele pode dizer que está ocupado ou distante, mas age de maneiras que mostram interesse. Ele envia mensagens em horários estranhos, oferece ajuda quando você não pede, ou faz algo inesperado que demonstra que você está na mente dele. Jung chamaria isso de projeção inconsciente. Mesmo tentando se proteger, ele projeta para o mundo sinais de afeto que não consegue controlar. O sexto sinal é a competição silenciosa com outros homens. Ele pode não expressar abertamente ciúmes, mas você percebe pequenas reações quando outros se aproximam ou mostram interesse. Essa reação não é apenas possessividade, é medo de perder algo que ele sente, mesmo que tente negar. A sombra masculina muitas vezes se manifesta justamente nesses momentos, e perceber essas nuances é um exercício de atenção que poucas mulheres conseguem dominar. O sétimo sinal é a oscilação emocional. Sim, o frio e o calor que você percebe não são aleatórios. Eles têm um padrão e esse padrão revela o medo que ele carrega. Ele se aproxima quando sente segurança, se afasta quando se sente vulnerável. Essa alternância é como uma dança. Cada passo revela mais do que ele quer mostrar. E quando você aprende a ler essa dança, consegue antecipar suas reações e entender suas intenções sem precisar de explicações verbais. Agora, vamos a algo que poucas mulheres percebem. Os momentos de silêncio prolongado são sinais de reflexão e medo. Quando ele some, muitas vezes não é desinteresse. É processamento emocional. Ele sente algo forte, mas precisa colocar ordem na própria mente antes de agir. E é nesse período que ele decide se abrirá ou se fechará ainda mais. Jung falava sobre a sombra e o inconsciente. O que ele esconde de você é muitas vezes o que ele ainda não compreendeu em si mesmo. O nono sinal está nas mensagens contraditórias, mas consistentes. Ele pode dizer algo frio, mas logo em seguida enviar algo que demonstra cuidado. Ele pode evitar contato por dias e depois se mostrar presente de forma inesperada. Essa inconsistência não é desprezo, é uma luta interna entre o desejo de conexão e o medo de se perder no sentimento. Quanto mais você observa, mais percebe que cada ato frio é seguido por uma pequena revelação de interesse genuíno. O 10º sinal é a curiosidade sobre sua vida, seus pensamentos e sentimentos. Ele pode não perguntar diretamente, mas sempre que surge uma oportunidade, ele busca saber sobre você. Ele tenta decifrar quem você é, o que sente, quais são seus valores. Esse interesse é involuntário. Mesmo quando ele tenta manter distância, a mente dele retorna constantemente para você.
Isso é o inconsciente atuando, e é impossível ignorar esse sinal. Agora que você conhece os sinais, vamos conectá-los à psicologia masculina e aos arquétipos de Jung. Cada gesto, cada olhar, cada palavra velada é um reflexo da luta interna entre o arquétipo do guerreiro contido e o ânimos em busca de conexão. A frieza é a armadura, o medo é o motor, e a atenção sutil é o canal de expressão. Quando você aprende a decodificar isso, passa de espectadora confusa para observadora poderosa. E aqui vai um ponto prático. Comece a registrar os sinais, não como uma forma de controlar, mas como ferramenta de percepção. Observe padrões, olhares, gestos, pequenas atitudes. Note quando ele se aproxima e quando se distancia. Isso vai te permitir perceber o quadro completo e entender a frieza como o que ela realmente é. Uma máscara de proteção que esconde desejo, cuidado e medo. Mais adiante, você vai perceber que, mesmo em silêncio, ele não consegue esconder o que sente. Pequenos detalhes escapam da armadura e você será capaz de decodificá-los com clareza. É aí que o poder da percepção emocional entra. Você se torna capaz de ler sinais que a maioria das mulheres ignora, transformando confusão em clareza, medo em informação, incerteza em percepção. E antes de seguirmos para a aplicação prática, quero que você internalize algo fundamental. Observar não é esperar, e perceber não é se submeter. Você mantém sua força, sua independência e seu valor intactos. O que você está aprendendo é a arte de decodificar comportamentos masculinos, de entender o medo por trás da frieza e de se posicionar com inteligência emocional. Por isso, se você já se sentiu perdida diante de um homem que alterna calor e frieza, comenta agora: "Eu sou magnética." Esse simples gesto é mais do que um comentário. É um passo consciente em direção à percepção, à clareza e ao domínio da própria energia emocional. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais, trazendo credibilidade e explicando por que esses sinais acontecem e por que são universais. Vamos usar mitologia, neurociência e psicologia evolutiva para que você compreenda não apenas o que ele faz, mas por que ele faz. Esse entendimento vai solidificar sua confiança e transformar sua forma de interpretar a frieza masculina. Segura firme, porque você está prestes a se tornar uma mestre na leitura de sinais que a maioria das mulheres jamais perceberia. E essa habilidade não apenas muda a forma como você entende os homens, ela transforma a forma como você se posiciona emocionalmente em qualquer relação. Agora que você já conhece os sinais que nenhum homem consegue esconder, é hora de mergulhar mais fundo. Entender por que esses sinais acontecem é o que transforma a percepção em poder. Vamos conectar o comportamento dele à psicologia, à neurociência e até à mitologia, para que você compreenda que o frio que você sente não é aleatório, mas universal. Do ponto de vista da neurociência, a frieza masculina está diretamente ligada à resposta emocional ao medo da vulnerabilidade. Quando um homem sente algo profundo, partes do cérebro associadas à autopreservação, como a amígdala, disparam sinais de alerta. Ele experimenta um conflito, quer se aproximar, mas teme se machucar. Esse conflito se manifesta externamente como frieza, silêncio ou atitudes contraditórias. Por mais racional que ele tente ser, o corpo não mente. E é isso que você percebe, mesmo sem ele admitir. A psicologia evolutiva também explica muito desse comportamento. Os homens foram programados ao longo de milênios para proteger seu território emocional e escolher cuidadosamente a quem se entregar. Demonstrar vulnerabilidade é arriscado. Abre portas para feridas, rejeições ou perdas que instintivamente ele quer evitar. Por isso, a frieza é, em muitos casos, uma defesa inconsciente, uma estratégia de proteção contra algo que ele percebe como emocionalmente intenso ou perigoso. E Jung entra aqui com sua lente única. O conceito de sombra masculina é central. A sombra representa tudo o que ele reprime, evita ou teme em si mesmo.
Quando ele gosta de você, mas se comporta com frieza, está lidando com partes de sua sombra, medos, inseguranças, memórias de rejeição e até traumas de infância. Essa máscara de gelo é a expressão externa de uma batalha interna que ele não sabe verbalizar. Mas agora vem a boa notícia. Você não precisa consertá-lo nem ser responsável por essa sombra. O poder está em observar e aplicar, e é aí que entra a prática. A primeira técnica é a observação consciente. Durante os próximos dias, preste atenção aos padrões. Quando ele se aproxima, quando se distancia, como reage às suas mensagens, aos seus gestos. Anote mentalmente cada detalhe. Isso não é obsessão, é percepção estratégica. A segunda técnica é o espelhamento emocional. Quando ele demonstra frieza, mantenha sua presença sem reagir impulsivamente. Observe, sorria levemente. Responda com clareza e não com necessidade. Esse comportamento não apenas protege sua energia, mas também envia sinais claros de que você percebe, mas não se perde emocionalmente. Jung diria que você está reconhecendo a sombra dele sem ser engolida por ela. A terceira técnica é a interação indireta. Observe como ele age em situações cotidianas. Mensagens inesperadas, cuidado sutil, atenção a detalhes. Cada um desses pequenos gestos é uma confirmação de interesse. Ao notar e valorizar esses sinais, você reforça sua percepção e cria um mapa emocional que o ajuda a decodificar frieza e afeto de forma clara. Agora vamos falar sobre projeções inconscientes. Homens projetam emoções não reconhecidas em mulheres de quem gostam. Por exemplo, se ele sente medo ou confusão interna, pode parecer irritado ou distante. Se ele sente desejo intenso, pode agir de forma contraditória. Reconhecer essas projeções é essencial. Elas explicam atitudes que parecem sem sentido e mostram que, por trás da frieza, existe um sentimento real, mesmo que oculto. E a aplicação prática continua. Aqui está um exercício poderoso: o diário de sinais. Durante uma semana, registre cada gesto, palavra ou atitude dele que indique interesse, mesmo sutil. Olhar nos olhos, lembrança de detalhes, toque, presença em momentos importantes. Ao final da semana, você terá um padrão claro e verá que por trás da frieza existe consistência emocional que muitas mulheres ignoram. Outra ferramenta é a reconexão consciente. Quando ele retorna depois de afastamento, observe como ele se aproxima, mas sem se jogar na emoção. Faça perguntas simples, perceba seu cuidado, note pequenas provas de interesse. Esse comportamento fortalece seu poder de observação e evita que você interprete cada frieza como rejeição pessoal. E aqui entra a prova do poder dessa percepção. À medida que você aplica essas técnicas, começará a notar mudanças sutis, mas reais. Ele pode enviar mensagens inesperadas, demonstrar cuidado mesmo nos momentos de distância ou reagir de forma diferente à sua presença. Pequenos sinais de reciprocidade começam a surgir, mostrando que você está decodificando corretamente o que ele sente. Mais ainda, você começará a perceber sincronicidades. Ele estará presente em momentos que antes pareciam aleatórios. Pensamentos dele surgirão quando você menos espera. Gestos de atenção aparecerão de forma orgânica. Tudo isso confirma que o que parecia confusão é, na verdade, padrão emocional. E quando você aprende a reconhecer isso, sua confiança cresce de forma exponencial. E lembre-se, você não está tentando manipular ou controlar. O objetivo é entender, perceber e se posicionar com clareza. Essa habilidade transforma não apenas sua interação com ele, mas sua postura emocional em qualquer relação. Você deixa de ser refém da incerteza e se torna alguém que observa, entende e se protege, mantendo sua presença e valor intactos. Agora, vamos reforçar o que você conquistou até aqui. Primeiro, você entende que a frieza dele não é rejeição, é medo. Segundo, você sabe reconhecer sinais que indicam interesse, mesmo que sutis. Terceiro, você tem ferramentas práticas: observação consciente, espelhamento emocional, diário de sinais
e reconexão, que colocam você no controle de sua própria energia. E antes de fechar, quero que internalize algo poderoso. O poder não está em mudar o outro, mas em dominar sua percepção. Você não precisa implorar por afeto, nem se perder na dúvida. Cada sinal que você identifica, cada gesto que percebe, fortalece sua confiança e seu poder emocional. Você passa de espectadora vulnerável a mestre da leitura emocional. E isso transforma a dinâmica entre vocês. Para finalizar, imagine-se alguns dias à frente. Você já aplicou essas técnicas, observou os sinais, percebeu a consistência emocional por trás da frieza aparente. Agora você não reage impulsivamente. Você percebe, entende e mantém sua força. Ele não muda imediatamente, mas você mudou. Sua visão sobre ele, sobre os sinais e sobre si mesma se transformou. E essa transformação é definitiva. E aqui está a frase final que você deve levar consigo. Eu não sou refém da frieza dele. Eu sou a observadora poderosa que decifra sinais, entende o medo e mantém minha força intacta. Essa é a identidade que você constrói ao compreender a psicologia masculina, os arquétipos e a sombra que ele carrega. Se você internalizar isso, não haverá dúvida, frustração ou insegurança que possa te derrubar. Você estará no controle da própria energia, e tudo o que ele demonstra de frio será apenas informação que você sabe interpretar. Esse é o verdadeiro poder, ver além da máscara, compreender o medo e se manter inabalável. E antes de encerrar totalmente, fique atenta. No próximo vídeo, vamos explorar como transformar a frieza dele em proximidade consciente, aplicando princípios de psicologia profunda para que ele se abra sem pressa e sem pressão. Mas hoje, celebre sua nova percepção. Você decodificou o que a maioria das mulheres nem percebe, e isso muda tudo. Você não está perdida, você não está confusa. Você está desperta, consciente e magnética.